Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habita em vós. Eu quero nesse momento chamar sua atenção para nós lermos o capítulo 4 do livro de João. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 18, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu gostaria neste exato momento de convidar você para nós meditarmos em um tema que diz Jesus e a mulher samaritana. Uma das passagens mais belas do Evangelho é esta, que fala do encontro que Jesus teve com esta mulher samaritana. Este é o ponto central onde ocorre o encontro de Jesus com a samaritana. O poço de Jacó está localizado perto do caminho que vai de Jerusalém a Neplusa. E Jesus, que vinha de Jerusalém, onde a rivalidade com os fariseus se fazia muito forte, fez uma retirada pontual partindo para a Galiléia, ao norte do país. O mestre, percorria cerca de 175 quilômetros para chegar ao seu destino. E foi nesse ponto crucial que Jesus teve um encontro com essa mulher desprezada pela sociedade. Essa mulher que já tinha antes 5 maridos e estava com um marido que também não lhe pertencia. Uma mulher pecadora, uma samaritana desprezada pela sociedade e, porventura, por sinal, pelos judeus, pois os judeus eles tinham uma grande discriminação para com aquelas pessoas
que não eram judeus, especificamente com aquelas pessoas que eram samaritanos, ou seja, mestiço. Os samaritanos eram uma mistura de judeu com não judeu. Aí nascia um samaritano. E este samaritano não era bem-vindo para os judeus. Os judeus não os acolhia, pois nós que lemos a palavra de Deus ou que estudamos, sabemos muito bem que há uma discriminação muito grande acerca dos judeus a respeito das outras pessoas que não eram judeus. Especificamente quando se tratava de salvação, pois os judeus imaginavam que a salvação era apenas para eles e não mais ninguém. Digamos que os judeus eles eram de certa forma exclusivistas. Só eles estavam certos e só eles deveriam ser salvos e mais ninguém. Então existia uma certa discriminação para com o que os judeus tinham com as pessoas. Então Jesus tem um encontro com esta samaritana, onde muitas pessoas, se naquele momento tivessem visto esse encontro, com certeza desprezaria Jesus, como eles gostavam muito de fazer. Os judeus tinham uma grande discriminação com Jesus, porque Jesus ele se aproximava de qualquer pessoa, independente de cor, região ou raça. Jesus ele estava próximo daquelas pessoas mais necessitadas, independente de que elas fossem judeu ou não judeu. Jesus não tinha discriminação com o ser humano algum. E daí então Jesus se aproxima dessa mulher, ou melhor dizendo, para ser mais específico, Jesus já estava nesse poço quando esta mulher chegou para tirar água. E Jesus já havia marcado um encontro com essa mulher ali naquele poço. Pois sabemos que Deus é aquele que tudo pode, sabemos que Jesus Cristo é aquele que é onisciente, e ele sabia que naquele momento aquela mulher iria chegar naquele local para pegar água. E é aí que vem a primeira questão interessante nesse texto que nós lemos. É a questão da iniciativa. Jesus sempre tomou iniciativa para com as pessoas. Ele sempre deu aquilo que nós chamamos de o pontapé inicial. Se você for ler as Escrituras, você vai perceber que durante toda a história da humanidade, é Deus que sempre toma a iniciativa para ir em busca do ser humano. Deus tomou a iniciativa para ir em busca de Moisés, quando falou com ele na sarça ardente. A gente vê a parábola do filho pródigo, onde o pai estava bastante preocupado com aquele filho. Então Deus, de alguma forma, ele sempre busca uma iniciativa, porque por mais que o ser humano ele tenha o livre e arbítrio, mas o coração do homem é mau, porque Paulo já escreveu que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, e não há nada que um morto possa fazer a não ser que seja pela ação de Deus. Então Deus sempre tomou a iniciativa. Quando Adão pecou no Éden, Deus fez vestes e vestiu Adão, vestiu Eva. Deus tomou a iniciativa na salvação, enviando Jesus Cristo para salvar a humanidade perdida, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, durante toda a história da humanidade, nós percebemos que Deus sempre tomou a iniciativa de ir ao encontro dos perdidos. E essa é uma missão que nós temos. Essa é a missão da igreja, é a minha missão, é a sua missão. Você, servo de Deus que está ouvindo esta reflexão. O Senhor Jesus nos colocou aqui nessa terra com um propósito.
E esse propósito nós temos que cumprir da mesma forma que Jesus cumpriu o seu propósito para salvar a humanidade. Nós temos que ir em busca daquelas pessoas que se encontram perdidas no lamaçal do pecado. Nós temos que ir em busca daquelas pessoas que se encontram afastadas da casa do Senhor. Quantas e quantas pessoas começaram conosco na casa de Deus tão bem e hoje se encontram distantes de Deus, hoje se encontram andando por caminhos tortuosos, caminhos distantes de Deus, pessoas que pregavam, pessoas que cantavam, pessoas que eram uma bênção nas mãos de Deus e hoje se encontram afastadas, distantes do Criador. E a nossa missão é ir em busca dessas pessoas. A nossa missão é essa, buscar as pessoas através da palavra do Senhor. A segunda questão que eu queria chamar a sua atenção é que Jesus sempre ofereceu a salvação ao perdido. Jesus ofereceu a salvação a esta mulher. Jesus, além de se antecipar a esta mulher para dialogar, para conversar com essa mulher, ele lhe ofereceu a salvação. Ele lhe ofereceu aquilo que tinha de mais precioso. Ele foi à procura dessa mulher com esse intuito: salvar a alma daquela mulher que era desprezada pelos judeus. Buscar e salvar a alma dessa mulher que já estava no 6º casamento e que na verdade ela não era casada, porque Jesus falou: bem disseste, porque o homem que tu estás com ele não é teu. Então essa mulher tinha uma vida equivocada, ela vivia uma vida errada, uma mulher que era nos dias atuais podemos dizer de um e de outro. Essa mulher, digamos que ela fosse louca por homens. Não vamos usar a expressão até prostituta, porque essa mulher ela gostava de se relacionar com pessoas sobre o qual ela não deveria se relacionar. Não é correto que uma mulher venha se relacionar com um homem casado, como não é correto que um homem venha se relacionar com uma mulher casada. Todo homem tem que ter a sua mulher e toda mulher tem que ter o seu homem, o seu marido, o seu esposo. Então essa mulher vivia de forma equivocada, vivia de forma errada, e Jesus trouxe-lhe a salvação. Jesus lhe ofereceu a água da vida, e isso é o que Jesus tem oferecido a mim e a você, a água da vida. Pois todos nós que bebermos dessa água nunca mais iremos ter sede. E a terceira questão que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é que Jesus não faz acepção de pessoas. Como eu falei na introdução, uma mulher desprezada, uma mulher que não tinha valor, Jesus se aproxima dela e começa um diálogo com ela, expõe a sua vida. E daí então Jesus nos mostra que nós não devemos fazer acepção de pessoas com ninguém. Nós vivemos infelizmente em uma época onde o ser humano costuma fazer acepção de pessoas. O ser humano se acha dono da verdade, dono do céu. O céu é dele e vai entrar no céu quem ele quer. Infelizmente nós vivemos esta realidade, onde o ser humano muitas vezes fica na porta da igreja olhando quem deve entrar e quem não deve, julgando as pessoas. Você faz isso, você faz aquilo, então você não é digno de entrar na igreja, você não é digno de entrar no céu. Infelizmente nós vivemos em uma época onde o ser humano tem feito muito essas coisas. Não obstante, o Senhor Jesus nos convida para que nós venhamos fazer diferente, pois o Senhor Jesus não fez acepção de pessoas.
Ao estudar a palavra de Deus, nós percebemos que o lugar onde Jesus passou a maior parte do seu tempo foi no meio das pessoas desprezadas e abandonadas diante da sociedade, diante dos olhos humanos. Então, vamos tomar o exemplo de Jesus e agir de igual modo, sempre dando uma segunda chance àquelas pessoas que muitas vezes são rejeitadas pela sociedade. E a quarta coisa que eu queria meditar com você é que aquela mulher aceitou a salvação. Diz a história que aquela mulher virou uma missionária. Aquela mulher foi uma missionária lá em Samaria. A história diz que aquela mulher foi a primeira que foi evangelizada e salva pelo poder de Deus e se tornou uma missionária, e através dela muitas e muitas pessoas foram salvas. Você pode ler o texto adiante que você vai perceber isso. Você vai perceber que essa mulher já chegou em Samaria pregando o evangelho e muitas pessoas criam. Então essa mulher, ela aceitou a salvação de Jesus e se tornou a primeira missionária em Jerusalém. Aliás, a primeira missionária em Samaria. E essa mulher foi um grande exemplo de vida, aceitando a bendita e gloriosa salvação de Jesus Cristo. E esta salvação que está aí para todos nós, não só para mim, como também para você. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado. Eu sempre tenho dito um ditado que diz o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz por você. E o que você tem feito por Ele? Eu sempre me pego fazendo essa pergunta. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E o que eu tenho feito por Ele? Pois, sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, o mais que eu venha fazer por Jesus Cristo ainda é pouco, pelo que Ele fez por mim. É muito pouco, porque Ele derramou seu sangue por mim na cruz do Calvário. Então, que o Senhor Jesus abra a sua mente nesse momento e que você também venha abrir o seu coração e deixar Jesus entrar em sua vida. Então você vai ver a grande mudança que Ele irá fazer na sua vida. No momento em que Jesus entrar em seu coração, a sua vida jamais será a mesma, porque Ele vai mudar a sua vida completamente. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém.